pessoal, esse é mais um vídeo do Mestre Raccoon. Inscreva-se no canal e compartilhe em a Rede Pir com seus amigos. Tem um vídeo do Rush V, ali da playlist do Rush, que eu tenho aqui no canal. Eu não vou lembrar qual que é, mas os vídeos dele são bem curtinhos, assim. Teve um que tiraram um trecho de uma live dele, que ele sintetizou bem a situação atual do mercado sexual e da questão dos relacionamentos, mais precisamente relacionamento de longo prazo. E a questão é meio que a seguinte, a forma que ele sintetizou muito bem foi a seguinte. Em primeiro lugar, não adianta tu ser uma influência positiva na vida da mulher com quem tu tá se relacionando. Vai lá, tu dá uma digadão de valor, tu escolhe uma mulher que parece boa o suficiente, que é viável para ter um relacionamento de longo prazo, independente de pensar a respeito de coisas de casamento ou filhos, digamos que seja só para ter um relacionamento de longo prazo e talvez chegar um momento começar a morar junto e ter uma união estável, certo? O Rush ele sintetizou muito bem quando ele disse que não adianta tu escolher uma guria mais ou menos certa, ser uma influência positiva na vida dela, para tentar fazer o negócio funcionar, sendo que, por outro lado, tu tem o governo agindo contra isso, dando tudo quanto é tipo de incentivo negativo para ela detonar com a relação e também acabar te destruindo no processo, sabe, digamos, pedindo um divórcio, etc., ou te metendo na justiça, e não só terminando o relacionamento, que já seria uma coisa bem grave, mas te saqueando no processo. Então, por um lado, tem o governo contra você. Por outro lado, tem a cultura atual com também outra gama, outro nível de incentivos negativos. A gente já sabe o que é isso. A normalização da traição, certo? A questão do poliamor, que eu queria que alguém me demonstrasse como é que dá para ter uma sociedade sustentável com isso, e tantas outras questões. E às vezes até pode ter amigas ou colegas de trabalho da mulher com quem está se relacionando que acabam minando e detonando com o relacionamento, porque afinal também mulheres são os NPCs naturais. Quem quiser pesquisar a respeito, tem alguns artigos que saíram nos últimos anos que dizem que quando, por exemplo, o cara está namorando, está casado com uma mulher e ela tem muitas amigas que são solteiras ou divorciadas, as chances dela também acabar pedindo divórcio aumentam absurdamente. Então, revisando, quer dizer, tu tá lá tentando ser uma influência positiva para fazer o relacionamento de longo prazo funcionar e talvez até ele resultar em algo maior, só que por outro lado tá o governo agindo contra, dando tudo quanto é tipo de incentivo negativo, a cultura promovendo só valores que são totalmente contrários a isso, e daí tu tem também todas as pessoas ali da vida pessoal da mulher com quem tá se relacionando também minando o relacionamento. Então, basicamente, é um homem lutando contra um tsunami, entendeu? Não tem viabilidade, não tem como o negócio funcionar. E eu acho que essa é a constatação principal, porque MGTOW começou com aquela parte das leis. Faz sentido. Basicamente é um subgrupo de homens que estavam ali no movimento do direito dos homens, então a premissa foi a questão das leis, certo? Só que depois disso começou a se desenvolver outras questões, porque, concluiu-se que as leis estão muito anti-homem, e daí vamos pesquisar mais o porquê disso. Aí começou a se estudar mais aí a natureza feminina, aí começou a se estudar mais as dinâmicas de relacionamento. Foi daí que o negócio foi progredindo pro que é hoje em dia. Isso o Aldir ele definiu muito bem numa live quando ele disse que não adianta, o feminismo ele basicamente é um vírus, que vai tomando tudo da cultura, certo? Vai tomando a parte do governo, vai tomando a parte das religiões, vai começando a minar também relacionamentos, e até mesmo essa parte da cultura do que eu disse, por exemplo, do círculo social, no qual o homem e a mulher estão inseridos. Resumindo, não adianta tu ter os valores corretos, tu ter toda a predisposição para fazer o relacionamento funcionar, ou talvez querer dar uma de gadão, que nem esse pessoal que diz, não, tem que casar e ter vários filhos para salvar o ocidente. Não adianta, o negócio está bem game over. Essa foi a minha constatação e está sendo a constatação de vários outros homens. Não necessariamente só MGTOWs, certo? Até mesmo TFM, quando ele fala assim, if she breathes, she's a thought. Se ela respira, ela é uma vadia. Por que é tão extremo? Por que é tão drástico isso? Porque basicamente é para representar que não tem como o negócio estar certo. A chance do negócio estar certo é muito mínima, é muito baixa. É algo que está restrito talvez a 10% dos casamentos, compreende? Porque é da mesma forma que ele definiu. Ele definiu que a sociedade está contra, o governo está contra, a cultura está contra. O relacionamento estável, monogâmico, criação de família e tudo mais. E para ver como é que é o negócio, do outro lado da manosphere, né, o TFM ele é um MGTOW, mas do outro lado da manosphere, a gente tem o Rush V falando exatamente a mesma coisa. Quer dizer, são homens de lados opostos da manosphere chegando à mesma conclusão. Então, nesse caso, é muito honk game over. E digamos, até mesmo que tu tá numa comunidade mais conservadora, mais tradicional, assim. E daí tu encontra, não vou usar o termo unicórnio, né, uma mulher viável, para ter um tipo de relacionamento de longo prazo com outros objetivos mais adiante. Mesmo que isso aconteça, tem outra questão que eu até já abordei em outros vídeos que eu fiz, que é o seguinte, a disparidade legal entre homens e mulheres está tão grande que não tem como uma mulher tentar te convencer que ela não vai te sacanear. A disparidade legal entre homens e mulheres, quando tu vai analisar a questão de casamento, divórcio, guarda de filhos, pensão e etc., tá tão grande que tá praticamente impossível pro homem confiar na mulher. Não tem como ela provar, entendeu, que ela não vai te ferrar mais pra frente. Simplesmente tá nesse ponto, chega num nível assim que talvez tem um homem ou uma mulher que consideram um ou outro parceiro viável, tem o objetivo de fazer algo mais pra frente, só que eles têm que largar esse objetivo porque a disparidade legal ela tá absurda. A disparidade legal entre homem e mulher ela tá absurda e ela tá crescendo ainda mais, garantindo mais privilégios para as mulheres sempre às custas dos homens.
E essa é a razão principal pela qual os homens estão se afastando do casamento, estão se afastando da paternidade. E se tu for analisar, a disparidade é tão grande que não é simplesmente a questão de como se fosse um relacionamento de empregado e patrão. Não, isso daí do relacionamento entre homem e mulher ser um relacionamento de empregado e patrão, cara, isso era lá na década de 80, na década de 90, certo? Ali já estava uma disparidade desse nível. A disparidade atual, legal, entre homem e mulher, é basicamente uma disparidade entre escravo e senhor de escravo. Essa é a quantidade de poder que está acumulada na mão da mulher para prejudicar e destruir o marido, e não só ele, né? Principalmente, prejudicar e destruir a família e os filhos. Isso que eu tô falando não é do nada, não é simplesmente a conclusão de um cara. Como eu já demonstrei, tem homens de vários lados da menosphere chegando na mesma conclusão. Os que não chegam nessa conclusão, não sei, acho que eles devem ser muito fanáticos por uma determinada filosofia, ou ideologia, ou religião. É aquele cego que não quer ver. Mas, por exemplo, para ver como isso não está só no nível da menosphere, até mesmo ali na direita norte-americana, teve uma produtora de conteúdo ali do YouTube, a Aiden Paladin, que ela, assim, ela estava lá entre, talvez, em torno dos 25 anos e tal, entre 25 e 30, não queria saber de negócio simplesmente de relacionamento casual, queria algo sério, queria algo com um futuro, e ela mesma, numa live, ela falou que ela começou a se relacionar com um cara, os dois tinham objetivos em comum, só que ele explicou pra ela que não dá pra morar junto, não dá pra casar, não dá pra ter filho por causa das leis. E ela, como é uma guria ali, mais mente aberta, ela foi analisar e ela também chegou a essa mesma conclusão. A disparidade legal tá tão grande, o negócio é tão grave, que ela não conseguiu descrever alguma forma de conseguir convencer o cara de que ele não vai ferrar ela, que ela não vai ferrar ele. Simplesmente, essa é a situação. Eu já abordei isso em alguns outros vídeos, mas isso daí seria até para abordar, digamos que tem aquela minoria de mulher mais independente, né, os 20%, entre 20% e 5% das mulheres que são mais independentes, podem vir de uma família estruturada, podem ter alguns valores e tudo mais. Até mesmo essas daí, se elas tiverem realmente aquela vocação, aquela vontade de se tornar uma esposa, de ter filhos e tudo mais, a disparidade legal entre homens e mulheres está tão grande que está prejudicando até o pessoal que teria boas intenções, certo? Queria algo mais sério, algo mais estável, algo com futuro. Esse é o nível. E o engraçado é o seguinte, né? A gente só vê a perspectiva das leis piorarem ainda mais. Mais privilégio para a mulher, tudo às custas dos homens. Eu não consigo ver um momento mais para frente no qual isso vai parar ou talvez reverter. Simplesmente eu não consigo ver um prazo para isso. Sei lá, pode demorar o quê? 5 anos? 10 anos? 15? 20 anos? E o que essa galera vai fazer no meio nesse tempo? Honk Honk Clown World, cara. Não tem jeito.